Bem-vindos a mais uma aula, hoje mais uma palestra do Centro Espírita Josué Caboclo Cigano. Estamos sentados aqui embaixo da placa, bem na porta de entrada, que na verdade a gente sempre faz nossas reuniões aqui fora. Hoje está particularmente muito quente, não que os outros dias não estejam, mas hoje nós nos sentamos aqui fora como os outros dias e estava tão quente o banco que eu estou sentado aqui na escadinha da entrada. Mas o grande momento é esse, é o momento do nosso encontro, e por isso jamais pode faltar. Nós vamos colocar hoje um tema que afeta a maioria das pessoas, se é que já não afetou a todos. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos começar pela oração que nosso mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, como vocês já viram no título, o tema de hoje trata de uma das maiores doenças que nós podemos encontrar no nosso século, pelo menos no início dele. Nós temos, e desculpa falar nosso século, eu, apesar de ter nascido no século passado, mas a gente conta sempre o atual, que a gente está aqui, então o nosso século. Mas nós temos grandes problemas com depressão e ansiedade. A doutrina que trata do assunto, desde os mais pragmáticos até os mais freudianos, sempre colocam que, e vocês podem confirmar isso na internet depois, colocar aqui nos comentários se eu estou errado, que a ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado. Por que que eles colocam mais ou menos dessa forma? Porque ao ver deles, e eu devo dizer, eu não acredito que eles estejam errados, lógico que não é encerrando o assunto, porque agora que nós vamos falar do nosso ponto de vista espiritual e do ponto de vista que Jesus falou, mas a depressão, ela é excesso de passado. Por quê? Porque quando você passa por maus bocados, vamos dizer assim, as coisas tendem a fluírem de uma forma pior na sua vida. E isso leva um tempo até melhorar, vamos dizer assim, né? Mas às vezes as pessoas pegam aquilo que já passou e ficam remoendo, e isso acaba com a pessoa. Assim é a ansiedade, o excesso de futuro. Veja que tem sempre uma palavra que é condizente com as duas causas, que é o excesso. O problema é sempre o excesso. Como diz minha irmã, o que mata não é o veneno, é a dose, né? Um abraço, Lília. Mas deixa eu dizer para todos vocês, gente, não tem como, sério, não tem como tratar, olha a placa lá em cima, não tem como tratarmos de ansiedade. E, desculpa, aproveitando da placa, quero pedir desculpa a você que está me ouvindo e me vendo, porque tá balançando muito, tá tremendo muito, que hoje não tá na mesa, não tá apoiado, tá na minha mão. Eu não me preparei para esse calor todo, eu deveria ter um suporte aqui comigo já um pouco maior. Eu vou na próxima com certeza tê-lo. Mas então, minhas irmãs e meus irmãos, voltando à questão da ansiedade, você tem que fazer as coisas no momento que tem que serem feitas, e aquilo te causa um temor dentro que talvez você possa não conseguir fazê-las. Então você começa a se preparar muito antes, e aí você, quando chega o momento, está cansado, seja mentalmente, seja fisicamente. Às vezes você nem dormiu, às vezes você... privação de sono é terrível, sempre na ansiedade e depressão existe a privação de sono. Mas minha irmã, meu irmão, vejam, pensem junto comigo.
Se tudo isso que acontece dentro da cabeça de cada ser humano é controlado pelo próprio ser humano, então por que nós não temos forças para sair de uma situação da nossa cabeça ruim? Porque se está com a gente poderia conseguir, mas é impossível. Então por quê? Porque nós realmente não temos forças. Então quer dizer que não há solução? A solução é só uma. Não existe dentro do materialismo, dentro da ciência, uma solução definitiva para a depressão e ansiedade, ainda mais nos dias de hoje, que ela se amplia muito mais desse conceito básico que é dito. Porque agora nós temos as telas. Telas incluem aparelhos smartphone, iPhone, todas as proporções de câmeras e de telas que possam existir. E isso mudou muito as coisas, inclusive a depressão e a ansiedade. Hoje a depressão é porque você não consegue aquilo que você gostaria que as pessoas vissem. Olha só, você não consegue mostrar o que você quer que as pessoas vejam. Olha que coisa. E isso causa depressão. Assim como quando você quer mostrar aquilo e você não sabe como você vai mostrar, você tem que mostrar, causa ansiedade. Então, o combate a isso é feito dentro da religião. Seja qual for a sua, seja qual for o seu entendimento. Se você não acredita que Jesus é o nosso Salvador, é necessário haver uma conversa mais profunda com você, porque existe aqui o entendimento que Jesus é o nosso mestre e nos trouxe as respostas. Se você não acredita nele, então vamos conversar para ver o que te impede de acreditar, já que ele não fez nada que prove que ele seja o Messias, Então, pegando essa deixa, eu quero explicar o remédio definitivo para todos esses males. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, que a resposta de todas as perguntas está neste livro, mas é neste livro que está. E também a resposta para estes males, o Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi escrito por alguns apóstolos, não foram por todos. E o primeiro é o mais completo. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Eu sempre digo isso, estou repetindo. Esse é onde começa da genealogia de Jesus até a sua ressurreição. Ele é inteiramente as obras de Jesus aqui neste plano enquanto durava aquele período. Minhas irmãs e meus irmãos, tem o filme, o Evangelho de São Mateus, no YouTube, é gratuito. Ele é um filme longo e bastante demorado, assim, bastante repetitivo, pode ser um pouco cansativo, então você pode assistir de partes, porque ele é antigo, ele não tem a pegada hollywoodiana, vamos dizer assim. Mas para isso nós temos um novo seriado da Netflix, chama The Chosen, THE espaço CHOSEN, THED Chosen, Chosen, vamos dizer assim. Então, você pode, através do áudio, sem precisar da leitura específica, conseguir entender a vida do nosso mestre. A partir disso, dentro do Evangelho, que é a vida dele. Desculpa balançar mais uma vez, é porque como eu estou na escada, eu estou indo para um lado e para o outro. Mas enfim, agora mais fixo, nós temos muito que aprender. E um dos ensinamentos sobre a ansiedade e a depressão que ele nos trata é sobre como viver o presente. Tem diversas passagens no Evangelho que tratam só sobre como viver o presente, como aproveitar cada segundo da vida. Mas eu acredito que uma das mais importantes é exatamente perto da crucificação, que não é exatamente uma parábola, e sim uma passagem da vida de Jesus, porque ele foi bem direto, por isso que eu acho bastante importante. Foi no dia que ele foi ser preso, ele estava rezando no Monte das Oliveiras e pediu para que
três dos seus discípulos ficassem vigiando ele. Os discípulos eram Tiago, João e quem se lembrar do terceiro, por favor, coloca nos comentários, por gentileza. E eles, depois de muito pouco tempo que Jesus estava orando, falando com o Pai, foi aquele momento que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, nesse momento, quando ele retorna, os discípulos caíram no sono. Jesus fica, como a gente costuma chamar aqui, né? Pegou ar. Pegou ar é uma expressão quando o carro a diesel acaba o óleo diesel e desliga, aí ele, quando era antigamente, ele pegava ar. Hoje em dia não, tá moderno, é tudo eletrônico, mas antigamente você tinha que ficar bombeando e abrindo, fazendo um serviço mecânico para poder voltar a puxar óleo diesel de novo para dentro do motor. Olha que coisa. Mas então, ele ficou bastante nervoso. Pegar ar significa ficar nervoso. E ele chamou os discípulos e disse: caramba, vocês não podem ficar um pouquinho me vigiando? Que é isso? Vigiem. Ele queria dizer vigiar no sentido de orar também, no sentido de pedir ao Pai, porque era um momento de bastante temor. E nesse momento nós queremos a participação dos nossos familiares. E quem não são nossos familiares, senão também nossos amigos. E eles dormiram. E quando Jesus retornou, eles dormiram de novo. E quando eles acordaram, já era com os soldados romanos em cima dele. Foi quando Pedro arrancou a espada e cortou a orelha do soldado. Que se o soldado não tivesse afastado a cabeça, ele teria decepado a cabeça do soldado. Jesus fica horrorizado com aquilo. Primeiro cura o soldado, coloca a orelha de volta. E não era qualquer soldado, era o centurião, era como se fosse o general. E quando coloca a orelha do centurião de volta, ele vira para Pedro e disse: por que, Pedro, que você fez isso? E Pedro disse: Senhor, ele ia te prender. Ele disse: jamais levante uma arma contra teu irmão novamente. Pedro era o discípulo de Jesus, ele não pode fazer isso. Ele tinha que dar o exemplo. Infelizmente, ele buscou algo que o fez se arrepender profundamente. Mas isso não causou depressão. Ao contrário, ele aprendeu com isso. Aquilo que deixava Pedro mais depressivo, de acordo com os relatos de um livro que conta os últimos instantes da vida dele, escrito pelo próprio carcereiro dele, ele se queixava mais, ele tinha mais complicação, mais depressão, vamos dizer assim, mais depressão, pelo fato de não ter aceitado Jesus e o galo ter cantado 3 vezes, igual Jesus falou. Ele foi perguntado 3 vezes e ele negou Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, perguntaram: você é discípulo dele? Ele disse: não, durante 3 vezes. E isso acabou com ele, sabe? E aí, por que que isso deve servir como exemplo de depressão e ansiedade? Ansiedade porque, por mais que você sinta ansiedade, você tem que canalizar essa ansiedade para esse momento de vigília. Esse sentimento que você tem que te deixar acordado, você tem que colocar ele em algo que realmente vale a pena. E você tem que separar esse que vale a pena pelo entendimento do nosso mestre. E é isso que faz toda a diferença. No dia que você precisar passar a noite acordado sem dar um pio, você vai passar. E no dia que você precisar dormir a noite toda para poder se concentrar para trabalhar no outro dia, que é o verdadeiro trabalho, é para Deus, você vai conseguir. Porque você está pregando e vivendo realmente com amor, que é isso que o nosso mestre prega. Minhas irmãs, meus irmãos, assim como a palestra passada foi rápida, eu acredito que essa também deva ser. Se vocês acreditam no contrário, por favor, deixem nos comentários, que na próxima aula eu a estendo mais ainda. Eu acredito que de 15 a 20 minutos é um tempo muito curto, mas hoje a internet obriga que você faça pausas, então caso continue assim, é capaz de eu fazer mais vídeos durante a semana. Mas, por enquanto,
Um forte abraço, fiquem com Deus e para a oração final, fechem os olhos, elevem um pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus, que nos guie, nos ilumine em nossas decisões, que nos dê força para mudar aquilo que nós precisamos mudar e a luz para clarear nosso entendimento sobre aquilo que nós não devemos ou não podemos mudar. Que assim seja. Graças a Deus.